né? Eu quero ler com vocês a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 8 e 9. Hoje eu vou acompanhar no texto da King James, viu? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 8 e 9, diz assim: E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé, mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos, como também o foi daqueles. Que Deus nos ensine. Senta um pouquinho. Senta um pouquinho. Quem foram Janes e Jambres? Pastor. Olha, Janes e Jambres são nomes assim da tradição, né? O pessoal colocou como tradição, são os nomes dos falsos profetas do Egito, que tentaram, de alguma maneira, plagiar Moisés. Tentaram, de alguma maneira, plagiar Moisés. Então, eram pessoas bem conhecidas de Moisés. Os irmãos devem entender que Moisés ele foi criado no palácio. Ele não foi criado na montanha. Quando ele foi para a montanha, ele já era príncipe. Ele deixou o palácio para subir a montanha, né? Deixou o palácio para subir a montanha. E, nesta subida da montanha, ele se encontrou com Deus, né? E Deus falou com ele. Porque, às vezes, nós precisamos deixar algo importante para trás e seguir por um caminho mais simples para que Deus fale conosco. Na verdade, nós precisamos, às vezes, deixar a nossa vaidade para trás e deixar que Deus fale conosco de uma forma mais simples. Nós, muitas vezes, buscamos coisas importantes, mas as coisas mais simples é as que importam. Alguém perguntou assim: qual é a comida que você nunca deixaria de comer, mesmo que ficasse muito rico, e você não é tão rico? Se me fizesse essa pergunta, eu não teria dúvida em responder. Diga o que é que eu responderia: arroz com ovo e salada. Eu nunca deixaria. Pois é, e não tem coisa mais barata do que arroz, ovo e salada, né? Poderia ser o homem mais rico do mundo, mas se não tivesse arroz, salada e ovo, ou um feijãozinho de caldo, né? De caldo não, aos caroços, né? Ô Jennifer, nunca que eu estaria realizado, né? Eu nunca estaria realizado. Para me realizar, eu preciso de ter essas coisas básicas. O que é uma coisa básica? Tem que ter água, né? Tem que ter água. Tem que ter feijão aos caroços, solto, não precisa ter sal, não precisa ter óleo. Se tiver sal, tudo bem, mas não precisa ter sal. Arroz, uma saladinha básica, 2 ovos fritos, aí tá bom. E para comer isso eu não preciso ser rico. Engraçado, né? Para ter isso na minha mesa, eu não preciso ser rico. Mas nós, seres humanos, nós temos vaidades dentro de nós. Nós queremos o melhor palácio, a melhor comida. Então, muitas vezes, tem pessoas que vendem a sua alma. Vendem a sua alma querendo imitar alguém, querendo ser como alguém. Quantas moças tentaram imitar Marilyn Monroe? Quantas moças tentaram imitar Gisele Bündchen? Quantos homens tentaram imitar Pelé, Barack Obama? Os bons exemplos a gente tenta imitar. A imitação não é errada. Buscar imitar pela prática, Anderson, não está errado. Mas o plágio é um erro porque você usufrui de algo copiando o outro, ou você tenta mostrar que você é igual ao outro. O problema está na nossa ambição de querer ser a tal ponto igual ao outro que a gente mente, que a gente finge, né? E a gente não pode fingir. Quando a gente está no altar, o que acontece no altar é do altar. Não tem a nossa mão no altar. Quando a gente está orando, a gente não pode fingir. Porque o que acontece na oração é da nossa relação com Deus. Nós não colocamos a nossa mão. A gente não pode fingir. Espontaneidade espiritual, para que a vida real nossa seja também a nossa vida real espiritual. Então, Janes e Jambres, eles cometeram o seguinte erro. Eles viram os milagres de Moisés e eles tentaram copiar o milagre, porque eles não queriam perder a boquinha do palácio, a posição de homens do palácio. Mas Moisés sabia muito bem quem eram eles, porque Moisés cresceu com eles.
Moisés já conhecia aqueles caras ali, aqueles magos, aqueles falsos profetas. Moisés sabia, Moisés era príncipe ali. Cresceu com o irmão dele ali, com aquele faraó, com o faraó pai, depois com o faraó o irmão. Moisés sabia quem eram eles. E quando Deus disse assim a Moisés, vá lá e fala com o seu irmão, o faraó, e diga que liberte o povo de Israel, provavelmente Moisés pensou assim, mas para entrar no palácio, aí ele diz assim, é seu irmão. Você está, mas eu sou um pastor agora, pastor de ovelhas, mas é seu irmão. Quando você falar, você vai ter o sotaque dele. Quando você se apresentar, você vai ser da família dele. E todos vão lhe respeitar. Está escrito isso na Bíblia, pastor? É por inferência. Se você ler bem a Bíblia, você vai ver que Moisés era irmão do faraó. É preciso ter cuidado nisso, né? Isso é uma questão de hermenêutica mesmo. Mas aí, o faraó era irmão de Moisés, pastor? De criação. De criação. Aí todo mundo sabe a história de Moisés. Que a irmã dele coloca o bebezinho numa canoa, né? Um barquinho, e o barquinho vai descendo e vai parar nas mãos da princesa do Egito, que era irmã do outro rapaz. E todo mundo sabe essa história. E ele foi criado junto ali, né? Como filho da filha do faraó. Todo mundo sabe essa história. Então agora, Moisés chega no palácio como um profeta que quer libertar os escravos. Na visão do faraó, ele quer tomar parte do poder do Egito para ele. Na visão do faraó, diz, meu irmão voltou e agora quer os escravos para ele. Ele acha que é uma brincadeira, né? Que é uma luta ali de família. Ele não está percebendo o drama todo, mas quando Moisés fala sério com ele, ele entende. Aí Deus diz assim, Moisés, faz uma coisa aí para ele ver que é sério o negócio. Joga o cajado no piso. E Moisés joga o cajado no piso. Êxodo capítulo 7, verso de 6 a 13. E Moisés joga o cajado no piso, verso 12. Êxodo 7, verso 12. Moisés joga o cajado. E o cajado de Moisés vira uma serpente. E Janes e Jambres, eles dizem assim, oxe, a gente faz serpente também. A gente vai imitar esse milagre aí. Nós vamos imitar. Vamos fazer igual. E eles fazem cobras iguais às de Moisés. Só que o cajado de Moisés engole as serpentes deles. Em Êxodo 7, verso de 20 a 25, o faraó está se divertindo com essa situação, e Moisés volta lá. Ah, o seu irmão chegou aí. Manda entrar. Meu irmão agora diz que é profeta, quer levar os escravos com ele, quer reinar no deserto. Entra para cá. Diga aí, Moisés, o que você quer? Liberta o povo. Ah, não dá para libertar o povo. Mas Deus mandou que você libertasse o povo. Você precisa fazer isso. Senão o que, Moisés? Você vai soltar o cajado? Moisés pega o cajado e toca nas águas. As águas ficam águas de sangue. Os falsos profetas vão lá e fazem a mesma coisa. A gente também faz isso. Fizeram. Mas não conseguiram tirar o cheiro de sangue das águas. E os egípcios tinham que cavar poços. O falso profeta não entende que ele não tem que fazer o mesmo milagre. Ele tem que dar uma solução para o problema. Eles não resolveram o problema. Na terceira vez que Moisés aparece no faraó, Moisés toca com o cajado e rãs vêm das águas. Sabe o que é rã, né? Aquele sapinho compridão. Sabe o que é uma rã? Todos sabem aqui. Os magos também fizeram as rãs subirem das águas. Mas no quarto milagre acontece um negócio interessante, que é a questão dos piolhos. Moisés volta para o faraó, e o faraó está irredutível, porque o faraó diz assim, rapaz, você fez 3 coisas aí que os magos fizeram. Fizeram a mesma coisa. O que você fizer, eles vão fazer. Aí Moisés toca com um cajado na terra, e piolhos sobem da terra. É muito piolho. E os magos não conseguem fazer piolhos. Não conseguem. E os magos dizem assim para o faraó. No verso 19 eles falam assim, são as obras das mãos de Deus aí. Eles olham para o faraó, sabem que o faraó é irmão de Moisés, olham para Moisés, sabem que Moisés é irmão do faraó, eles não vão esculhambar com Moisés, o protocolo não permite que eles esculhambem com Moisés, aí eles dizem assim, são as obras das mãos de Deus.
tem um outro momento em que Moisés toca com o cajado e úlceras, tumores, sarnas e feridas alcançam o povo e alcançam os próprios falsos profetas Janes e Jambres. Eles também ficam cheios de tumores, de sarna, de feridas. Está lá em Êxodo 9, verso 11. O texto praticamente diz assim: nem os magos, Êxodo 9, 11, nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e o quê? E úlceras. Então, por esse motivo nós lemos aquele texto ali de Paulo. Paulo diz assim: e assim como Janes e Jambres, os profetas do Egito, assim como Janes e Jambres, a semelhança de Janes e Jambres, eles resistiram a Moisés, eles resistiram à verdade, eles se corromperam. Assim também uma pessoa que muitas vezes poderia ser crente se corrompe. Porque quando o cajado de Moisés se transforma em serpente, os magos do Egito, eles correm lá e também fazem um milagre parecido. E eu fiquei lembrando aqui, irmão Nildo, que na pandemia começou uma febre de transmissão de vídeos pela internet. Marcelo já transmitia aqui pela igreja os cultos. O Marcelo fazia a transmissão, a igreja já fazia. O Marcelo sempre botava a imagem aí para a gente, mas não tinha aquela febre, ninguém ficava vendo aquilo. Muita gente que via gostava, mas não ficava aquela febre. Aí na pandemia começou uma coisa assim, a gente tinha que postar vídeo para os irmãos. E de repente todo mundo virou, como é que dá o nome? YouTuber. Todo mundo tinha um negócio no Instagram, todo mundo tem um negócio de publicação de palavras no Facebook, Tem mais outra coisa, Jennifer? Que bota vídeo? Tem mais outro negócio? Rede social aí, né? Streams, né? Rádios. O que mais? Tem outro nome aí que eu não estou ouvindo. Tem outra coisa aí, né? Não estou ouvindo. Uma mania. Todo mundo estava fazendo. Porque, na verdade, a igreja precisava fazer os vídeos. Os pastores colocaram vídeos, postaram vídeos. Só que muita gente caída, irmã Silvinha. Muita gente vivendo no erro, assim como os magos do Egito, também postaram vídeos. Em busca de likes, as pessoas fizeram vídeos, não é? Parecia que todo mundo virou psicólogo. Os psicólogos estavam preocupados, estava todo mundo dando uma de psicólogo. Não era assim, Grilson? Que tinha de pensamento positivo, não era assim, Jonas? Parecia que todo mundo era aqui, a psicóloga daqui é a Luciana, né? A irmã Luciana, está ali, a doutora Luciana, né? Tem outra psicóloga, meu Deus? Acho que não, né? Acho que só tem ela. Mas todo mundo tinha virado psicólogo, Luciano. Todo mundo queria falar da vida do outro, comentar como é que devia viver, como é que não devia. Todo mundo virou psicanalista. Cadê a Jane, que é psicanalista, né? Todo mundo queria, né? Queria dar um ensinamento. E haja rede social para ter tanto ensinamento. Só tinha professor, não tinha aluno. O negócio estava pegando. Tinha, irmão Anderson, cacique demais para pouco índio. Era ou não era? Não era assim, Sônia? É muito cacique e pouco índio. Todo mundo era pajé. Era uma pajelança danada. Sinceramente, não dava, o Iara não dava, minha filha, né? Era muita pajelança, todo mundo pajé, todo mundo era o chefe da tribo. O negócio sério. Ninguém queria ser índio. Dia do índio foi dia 19, não foi? Aniversário da Silva e da Grilson. Eita, Grilson, foi aniversário dia do índio, minha filha. Tem que botar um cocá, né? Um cocá lá, né? Teve bolo? O Anderson não deixa faltar bolo lá, não, né?
O dia do índio é maravilhoso, mas eu não estou falando disso. Estou falando que na internet tinha uma pagelança, todo mundo era pajé, todo mundo fazendo a dança da chuva. E os pastores postaram vídeos, divulgando mensagens, mas todo mundo começou a fazer mensagem. Todo mundo começou a achar que tinha capacidade. Como é o nome daquele autor que as meninas gostam de ler o livro dele lá na escola, Isabela? Como é o nome daquele autor lá, Isabela, que tem um livro de autoajuda? Como é o nome? Augusto Cury. Augusto Cury. Né? Todo mundo lê Augusto. De repente todo mundo era Augusto Cury. Da lei, só tem um Augusto Cury no Brasil. Só um só. Não dá para todo mundo ser. Eu gosto muito do livro de Augusto Cury, mas não dá para eu ser aquele cara. Não dá, é ele ali. Entendeu, Ian? Augusto Cury só tem aquele. Vende muitos. Ah, mas vende muito livro, pastor. Imita aí. Não dá. A área dele é a área dele. Entendeu? Eu não estou perto daquela área ali. Mas que tinha de Augusto Cury na internet, todo mundo. As pessoas pensavam assim, se é só aparecer no vídeo, eu também sei falar. Aí todo mundo se preparava para falar no vídeo. Eu vou falar a verdade, tinha gente que aparecia ali, que parecia ator de televisão. Alô, Jamil, no seu salão tem vaga lá para a gente se preparar para sair no vídeo. O cara para sair no vídeo tem que ir no salão da Jamil e no salão do Joanos, né? Tô fazendo propaganda aqui, né? Os melhores cabeleireiros da cidade estão aqui na igreja, né? Tem para todo mundo. Tem a Jamil, tem mais outro, meu Deus, tomara que eu não tenha. Não, porque se você vai mexer com o negócio de roupa, você procura a Sassa. Cadê a Sassa? Está aí? Aí a Sassa, procura o salão da Sassa. É negócio de roupa, né, Sassa? Vai lá. Agora, se é cabelo, ou o Joanos, que é o cara mais bonito aqui da igreja, a barba mais bonita, né? Essa barba aí é bonita demais, né? E a Jamile, que está ali, né? A Jamile ali é profissional de primeira linha, né? Tem mais gente aqui que trabalha com cabelo? Meu pai. Tem a Cleudes, mas a Cleudes é mais libra, né? Mas ela trabalha também, né, Nildo? Trabalha como cabeleireira ainda, né, Nildo? Então você veja só, mas todo mundo estava se preparando para fazer vídeo. Falei igual nordestino agora, pronto. Mas não tem jeito, eu sou nordestino. Eu vou falar como? Igual nordestino, falar como? Falar diferente não, né, Ian? Todo mundo queria fazer vídeo. E aí muita gente deixou de ir para a igreja. Muita gente caiu. Tem muita gente fora da igreja. A Bíblia fala, a expressão da queda de alguém espiritualmente, a Bíblia fala de semblante caído. Eu tenho encontrado alguns irmãos na rua que eles estão com o semblante caído. Que eu digo assim, ô meu irmão, ô pastor. Aquela voz de peixe morto. Acorda, irmão, semblante caído. Não tem um despertamento espiritual ali. Espírito caído. Muita gente está com o espírito caído por causa do pecado. Muitos sabem que precisam voltar para a igreja, mas não conseguem voltar. Mas há muitos que querem voltar por cima, orgulhosamente, batendo em todo mundo, gritando para todo mundo, querendo dizer verdades para a igreja. A pessoa caída, a pessoa de semblante caído, querendo dizer verdades para a igreja, querendo dizer assim, a igreja falhou nisso, a igreja falou naquilo. Lava a boca para falar da igreja. Não tem coragem de lavar a boca. Por que todo mundo quer falar da igreja? A igreja é muita gente. Por que está todo mundo agora com essa boquinha de espada para falar contra a igreja? Só tem uma pessoa que odeia a igreja. O nome dele é Satanás. Ele vê defeitos na igreja, põe defeitos na igreja. E se alguém ficar falando contra a igreja toda hora, o inimigo vai dar corda. A igreja a gente exalta, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é para ser exaltada. Claro que pessoas na igreja falham e erram. É claro que as estruturas também falham. Mas nós não estamos falando de igreja nesse sentido. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de vida espiritual com Jesus. Jesus vai voltar e Ele não vai voltar para arrebatar uma igreja caída. Ele vai arrebatar a sua noiva cheia de azeite. O triste e estranho é que tem tanta gente vaidosa fora da igreja. Todo mundo cheio de ideia, e eram da igreja, são ideiudos. Se juntar algum desses vaidosos aí, num dia de tarde, dá gente, viu?
É gente que não acaba mais. Todo mundo querendo falar, todo mundo querendo cantar, todo mundo querendo explicar, querendo dizer, querendo ensinar, a pagelança voltou. Tem lugar aqui, Itiúba aqui, se vocês quiserem juntar os parentes de vocês que desviaram e fazer um culto. Tem família aqui. Cala minha boca, não? Ninguém vai botar para fora da igreja por causa disso, não. Eu vou falar. Tem família aqui. Em Itiúba, Capim Grosso, Jacobina, Bonfim também tem, Juazeiro também tem. Tem famílias que eram tão grandes na igreja, que todo mundo saiu da igreja. Todo mundo saiu da igreja. Que se juntar aqueles que desviaram daquela família para fazer um culto orgulhoso, eles fazem. Culto orgulhoso, de família, de gente desviada. As pessoas deveriam acordar assim: nossa família está desviada! Não, bora fazer um culto. Lembrar dos velhos tempos. Ih, que palavra que dói. Quando a pessoa lembrar dos velhos tempos. Chega um com violão, outro com tambor, outro com a Bíblia. Outro chega de shortinho. O outro chega parecendo a Jezabel. Aí começam a pregar, começam a falar. Daí a pouco estão falando mal da igreja. Parentes, famílias inteiras. Irmãos, meus parentes podem até desviar da igreja. Minha família pode até desviar da igreja. Mas no dia que eles fizerem um culto para ficar falando mal da igreja, eu não quero nem consolar. Eles vão para lá com a sanha deles. Porque está brincando? Não brinca não, que o chão pode se abrir e o mar pegar fogo. Eu não aceito. Parente, família, falando mal da igreja. O lugar de vocês é na igreja. Por que vocês saíram? O lugar de vocês é adorando a Deus. Por que vocês saíram? Saíram por causa do pecado de vocês. Se arrependam. Se humilhem. Voltem atrás. Revejam esses passos errados. Ninguém quer aprender. Mestres de si mesmos. Pastores de si mesmos. O falso profetismo habita num coração orgulhoso. O orgulho de achar que sabe fazer o culto. De achar que sabe fazer o culto. E que pode até fazer melhor. De querer colocar a mão no altar e querer fazer a coisa do jeito da pessoa. A vaidade de achar que sabe mais, fazer melhor. Olha, o pecado que tirou o anjo que era o arcanjo lá no céu, foi o orgulho. E aquele arcanjo, o nome dele era anjo de luz, que quer dizer Lúcifer. E caiu do céu, porque ele achava que poderia ser mais do que Deus. O primeiro pecado que existiu foi a vaidade, o orgulho. E mesmo sabendo que está condenado e tem pouco tempo, Satanás ainda afirma orgulhosamente: subirei ao céu, acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. Já viu esse texto? Abra aí no profeta Isaías capítulo 14. Isaías 14. Você vai ver Satanás falando orgulhosamente aí. Isaías 14, verso de 13 a 15. Diga o que você achou. Diga amém. Pelo texto. Diz assim: afinal tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, ao alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Aí é espírito orgulhoso. Contudo, as profundezas do inferno, do Sheol, da morte, foste precipitado, lançado fostes no fundo do abismo. E vamos para o nosso terceiro ponto. Porque essas pessoas se corrompem, são corruptos réprobos, são corruptos e réprobos quanto à fé. O que é corrupção? Corrupção não é só roubar dinheiro, tirar dinheiro de alguém. Corrupção pode ser também ideias malignas, erradas,
Ambições de querer fazer o trabalho de Deus sem o protocolo espiritual. Ah, pastor, precisa de protocolo espiritual? Precisa. Como é o nome dele? Unção. Chama-se unção. E tem outro protocolo chamado, exatamente isso, chamado. O chamado, a unção, estabelecem essas coisas. Se eu não soubesse que eu era chamado, eu não vim aqui. Se Deus não estivesse comigo, eu não tenho coragem de vir aqui. Porque eu sei que eu sou um homem limitado, muito fraco. Se eu olhar para dentro de mim, eu sei que eu não tenho condição. Eu nunca tive. Nunca tive. Não sei se algum dia vou ter essa condição. De mim mesmo não vou ter. Mas Jesus tocou em mim pela sua graça. Mas eu preciso entender uma coisa. Eu não posso corromper a minha mente na ambição de achar que eu sei fazer as coisas de Deus. Eu não sei. Nunca soube. Não é uma questão de saber. Eu fiz vários cursos. Não sei por que um cara da roça, um caipira, vai fazer curso. Eu não sei para que eu fui fazer aqueles cursos, mas eu fiz. Eu entendi que eram ferramentas que Deus ia me dar para usar no ministério. Sinceramente, eles não são nada importantes para mim hoje. Olhando para trás, o que é importante é só a minha Bíblia mesmo. A minha Bíblia é importante. Os cursos também são, pastor? São. Assim, para o homem são. Mas se eu morrer hoje, os cursos não vão comigo. O legado histórico, pastor. Legado histórico. O legado histórico não importa. Depois que você dorme, você vai para o futuro. Não tem história, é só o presente com Deus. O legado histórico. Eu quero deixar o legado da fé. Eu quero deixar o legado da fé. A semente do Evangelho plantada com firmeza, com raiz profunda nos corações dos meus irmãos e das pessoas que estão à minha volta. Eu quero esse legado. Se eu puder, amém. Legado material, eu não tenho. A Jenny pode herdar meus livros se ela quiser. Por isso que eu digo a ela, vai trabalhar, minha filha, vai ganhar seu dinheiro. Pai, não tem nada. Tem um livro lá, que ela nem gosta daquele livro. O cachorro não adianta, o cachorro vai morrer cedo, não adianta. Entendeu? Vou logo lhe avisando que o cachorro morre cedo. Né? O que eu posso deixar para minhas filhas? O legado da fé. Para a Jennifer, para a Jaqueline, o legado da fé. As coisas passam. Só que muita gente se corrompe com a sua mente, semeando falsas doutrinas. O que uma pessoa ganha semeando falsas doutrinas? Simulando milagres. Irmãos, até hoje existem os Janos e os Jambres. Meu tempo acabou. Até hoje existem os inimigos da palavra de Deus, que querem fazer a palavra ao seu bel prazer. Ó, irmão, há um erro que a gente pode cometer na igreja. Tentando corrigir demais, a gente pode errar. Tentando não corrigir é outro erro que a gente comete na igreja. Corrigir demais, não corrigir. Nós temos que ter um equilíbrio. É preciso ter correção. Não exagero. Nós não podemos cometer o exagero de tentar corrigir os erros da igreja. Toda pessoa que tentou corrigir os erros da igreja virou herege. Erro de igreja. Será que a igreja está mesmo errada? Ah, pastor, mas historicamente está comprovado que algumas igrejas erraram. Historicamente está comprovado que algumas instituições erraram. A igreja de Deus, não. A igreja de Deus, ela permanece fiel a Deus, cheia de azeite, esperando a volta do noivo. Se eu tentar corrigir o erro da igreja, eu vou cometer o seguinte erro: coar mosquito
E engolir o quê? Camelo. Eu já vi gente corrigindo a igreja e depois não estava mais vindo para a igreja. Porque a pessoa alcançou um nível de perfeição tão grande que a igreja não cabia mais para a pessoa. Não, a igreja não me cabe mais, não, eu já superei. A pessoa evoluiu. Chegou num grau de evolução tão grande que a igreja ficou quadrada para a pessoa. Não, não caibo nessa gavetinha da igreja. A igreja não é uma gaveta. A igreja pode ser uma arca, mas uma gaveta não é. Mas uma arca ela é. Uma arca de salvação para todo aquele que crê em Jesus. Amém? Eu quero entrar na arca, eu não quero nem saber. Se tiver uma gavetinha na arca que me caiba, eu vou. Eu quero estar na arca. Aí se chamar, essa arca só é uma gaveta. Então fica aí fora. Eu vou para a minha gavetinha lá na arca. Se couber um lugar para mim na arca, qualquer lugar para mim está bom. Porque eu vou estar com Deus para todo sempre. Amém? Mas eu não quero ficar sem azeite. Mateus capítulo 25, de 6 a 13. Ô relógio, você está errado. Mateus 25, de 6 a 13. Conta a história das 10 virgens. É uma parábola. 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. 5 delas tinham azeite e 5 não tinham azeite. E aí, verso 6 diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo. Saía ao seu encontro. E aquelas virgens correram ao encontro do noivo, mas 5 não tinham azeite. Tentaram pegar o azeite das outras. Tentaram pegar emprestados, ó, não dá para emprestar. É individual aqui. Não tem como. Eu gosto da tradução da Bíblia Almeida, revista e atualizada, a ARA, né? Lá em Mateus 25, 6, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Eu nem posso gritar. Mas é um instinto. Saí ao seu encontro. E elas, as que tinham azeite, estavam bem felizes. Eu falei, vou pregar igual eu pregava antigamente. Bem quietinho. Mas esqueci. Peguei e fui gritar, eis o noivo. Não sei. Mas eu não sei falar isso aqui sem gritar. Porque para mim o anjo está gritando mesmo, eis o noivo. As que tinham azeite correram com alegria. As que não tinham ficaram tristes. Ô gente, empresta azeite. Dá azeite para a gente. Não dá, cada um vai dar conta de si mesmo. Quer dizer para o irmão e para a irmã nessa noite: irmão, pegue o seu azeite. Porque o azeite do outro é do outro. Amém? Pega o seu azeite. Não fique confiando que o outro vai te dar um pouquinho de azeite. Ô pastor, deixa eu encostar no seu, pegar um pouco desse óleo. O óleo que eu tenho é meu. Ô Ian, deixa eu encostar em você, pegar um pouco desse óleo, dessa unção, essa irmã sagrada. O óleo que ela tem é dela. A gente brinca assim, não brinca? Deixa eu encostar aqui nesse homem ungido, nessa mulher ungida, para pegar um pouco dessa santidade. É engraçado, irmão. Eu queria dizer isso para vocês. Não passa. Passa para você refletir que o outro está abençoado. Mas não passa. Porque cada um vai ter o seu. Amém? Todos têm o seu. Você tem o seu, ele tem o dele. Não dá para pegar do outro. Eu sei que Eliseu, quando Elias subiu ao céu, disse assim: meu pai, me dá a porção dobrada do espírito de Elias. Não foi assim que ele pediu? Ele pediu uma unção dobrada. Mas assim, ele pediu a Elias: se Elias, me dá a tua unção. Elias disse assim: rapaz, como é que eu faço isso? Fica comigo. Se Deus te passar, passou. Mas eu não posso te dar o que Deus me deu. Eu não posso te dar o que Deus me deu porque é uma coisa espiritual. Eu posso compartilhar. Mas a salvação, a unção espiritual é individual. Não depende de você ser rico, ser pobre, ser formado, ser homem, ser mulher, ser negro, ser loiro, ser branco, ser vermelho. É Deus na sua vida. Pega o seu azeite.
porque o azeite do outro é do outro. Amém? Eu preciso concluir por causa do tempo. Eu queria dizer para você que Moisés foi criado no palácio, como um dos príncipes do Egito, mas deixou o palácio e voltou sem nenhum erro, sem nenhum orgulho, nenhuma vaidade, todo humilde. Mas eu fico lembrando quando Deus chamou Moisés. Quando Deus chamou Moisés, Ele não disse assim: eu sou o cara. Isso parece música de Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu, né? Assim Roberto Carlos canta. Ele não disse: eu sou o cara. Ele disse: eu sou pesado de língua. Êxodo 4, 10 a 12. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias não disse: opa! Você é um show. Jeremias disse assim: eu sou uma criança. E eu acho engraçado que Deus chama Moisés de Jeremias, porque quando Deus chama Moisés, Moisés tinha 83 anos. E Jeremias era adolescente. E Deus chamou. Deus está chamando pessoas idosas aqui na igreja e adolescentes. João Batista disse assim: após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Vamos ficar de pé? Paulo disse assim: eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos apóstolos. Ô, Jenny, tem uma música aí, vem aí com a Isabela. O nome da música é Mas Eu Te Amo. Tem essa música aí? Mas Eu Te Amo. É um... Vocês acharam? É bem assim mesmo. Mas Eu Te Amo. O nome da música. Mas nem todo mundo é obrigado a cantar minhas músicas, né? São músicas que o pastor gosta. Coisa pessoal, mas essa música pode falar profundamente ao seu coração. Mas antes da música, que eu não estou aqui por causa de uma música, e sim por causa de meus irmãos e principalmente pelo meu Deus, senão eu não viria aqui hoje. Deus me levantou para vir, e Ele me manteve aqui até agora, louvado seja o nome dEle. Eu quero dizer para você que Deus tocou em você para ser servo dEle. Não deixe que outra coisa tire a sua fé. Não deixe que pessoas tirem a sua fé. Não deixe que nada tire a sua fé. Porque há pessoas que se levantaram no mundo hoje, se levantaram para fazer você perder a sua crença em Deus. Pessoas com senso crítico muito puro e fé nenhuma. Nós não precisamos de crítica, já tem crítica demais no mundo. Nós precisamos de fé. Amém? Nós não precisamos de pessoas que falem mal dos outros. Já tem gente falando mal de todo mundo. Nós precisamos de pessoas que falem bem das pessoas. Eu queria que Deus levantasse um exército de pessoas que falassem bem umas das outras. Que falassem bem das pessoas, que elogiassem pessoas, que não fossem falsas, que fossem verdadeiras.